ora a Deus para que o Espírito Santo leve a palavra e grava a palavra no teu coração, na tua mente. Por quê? Crente e convertido pela graça, ele não estaciona na vida espiritual. É diariamente uma mudança, uma transformação. Quanto você vê um dia, uma semana, um mês, um ano, você ainda está naquela posição, naquela situação, naquele entendimento. Não há mudança, porque há um problema no seu crescimento espiritual, porque somos edificação de Deus. Fomos semeados por Deus. Fomos enxertados na videira verdadeira. Então, não pode ser brotado e crescendo e parar no tamanho e acabou. Não. Quanto você não tem mudança, sempre na tua vida espiritual, mudança e crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Por quê? Porque Deus quer levantar homens e mulheres para a vida da igreja. O papel genuíno da igreja é missões. Temos muitas outras atividades e responsabilidades, mas a principal do coração de Deus, Espírito Santo, é missões. Não é quer dizer missão é comprar passagem e vai para a terra. Pode ser missão aqui no Brasil. Alguém quer trabalhar com os árabes? Você tem aqui no Brasil 4 países árabes. Tem a Palestina, tem a Jordânia, tem parte do Líbano. Não chega a todos os 12 milhões que tem aqui. Então você não precisa aprender para perder 5 a 10 ou 20 anos para estudar o árabe. Pelo menos o árabe aqui, ele fala a tua língua, né? Não precisa gastar nada. Tudo que precisa é investir a tua vida na mão do Espírito Santo para te usar para ganhar os árabes aqui. E eu me coloco à disposição, fique sabendo, tem muitos árabes aqui, para me ver a cada 2 meses ou 3 meses, fazer trabalho com vocês, com os árabes, para que, como nós temos uma classe escola dominical, precisamos ter uma classe com os árabes. E quem sabe com o tempo tem judeus, vamos fazer uma classe com os judeus. Amém? Estamos falando de missões. Então, ao anjo da igreja em Sardes, que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos ler juntos verso 6, dá para ver verso 6? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Aqui o anjo do Senhor da igreja de Sardes recebe uma comunicação muito importante. E essa comunicação dita por aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele fala à igreja de Sardo: eu conheço as tuas obras. A obra aqui é a vida. Eu conheço a tua vida. Quem é que posso esconder? Quem é que tem como se esconder diante dos olhos de Deus? Eu conheço a tua vida, que você
tem nome do que é vivo, mas estás morto. Nós, como humanos, se preocupamos sempre por o que é falado a respeito da gente. E algumas mulheres é levado isso a viver uma situação de angústia profunda. Sempre é algo natural. A gente se preocupa o que os outros falam a respeito de nós. Não é errado você se preocupar, mas cuidado com tanta preocupação. O que nós devemos se preocupar como igreja. A igreja de Sardes deveria se preocupar por isso. Ela trabalhou e viveu e lutou para ter nome do que vive. Mas o Espírito Santo falou: olha, eu conheço a sua luta, a sua batalha. Mas você está lutando e batalhando por um nome, é morto. Não tem relação comigo. Não tem regeneração do Espírito Santo. Não todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará o reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e Rei e Redentor da tua vida. A gente se preocupa. O que os outros falam a respeito de nós? O que falo da nossa roupa? O que falo da minha pregação? O que falo do meu ministério? O que falo a respeito do meu louvor? A gente sempre se preocupa, mas nós devemos cuidar. Viver cuidado. E o Paulo diz: e eu não vivi para agradar o homem. Se eu teria vivido para agradar, nunca serei servo do Senhor. Quando você está aqui em qualquer ministério, você vive a seriedade e a honestidade, a simplicidade da sua vida. Não precisa copiar alguém famoso. Vive você mesmo, porque o Espírito Santo quer capacitar você para glorificar o nome de Jesus. Deus quer seriedade, honestidade, clareza, simplicidade, quebrantamento. Isso que agrada ao coração de Deus. Então, ela esforçou, lutou anos para ter nome. É morto. Que coisa isso. Isso é perigoso. A gente fecha os olhos. No coração somos salvos, filhos de Deus. Quando abre meus olhos, eu não estou lá. Isso é perigoso isso. O assunto é muito importante. Durante o tempo da graça, aproveita o máximo, investe o máximo. Não feche os teus olhos quando não tem a certeza absoluta. Como Paulo diz, eu tenho certeza em que foi criado, é que Ele é poderoso guardar a minha alma até aquele dia, aleluia. Não deixa perder um segundo que te afasta desse amor. No trabalho, em casa, com os amigos, e seja em qualquer lugar, vive cada vez com sede, com fome da pessoa querida de Jesus. A igreja de Sardes foi levada ao laboratório do Espírito Santo. E veio o resultado que há 3 tipos de povo dentro da igreja. Um povo enganado, não porque eles querem viver enganados, mas porque o inimigo enganou eles. E outro povo vive a decadência, por ter descansado nas bênçãos passadas. No passado foram colunas e pedras para a fundação de muitos ministérios no nosso Brasil. E chega um momento, às vezes, quer uma férias. Deus entende do seu cansaço, da sua luta, da sua batalha. Por isso o Espírito Santo sempre está à nossa disposição para nos consolar, nos confortar, nos capacitar.
Então, um povo enganado, um povo de decadência, mas há um povo que ama o Senhor muito mais do que a própria sua vida. Ele diz que, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão vestidos de branco. Aleluia. Você é um deles. Quanto você trabalha com o Espírito Santo. Amém? Agora a pergunta de Deus: se nós como igreja levados ao laboratório do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo fala a mim e a cada um de nós: filho, agora é a sua vez, você vai fazer o check-up geral. O que será o resultado da tua vida? Sabe quem sabe o resultado? O Espírito Santo e você. O resultado da tua vida você sabe e Ele sabe, mas os outros ninguém sabe. Então Ele quer, Deus, reverter isso, mudar para que o relatório saia que é saudável 100% espiritual, está em crescimento 100%, está em amor de Deus 100%, vivendo na graça, não é fora da graça 100%, não é? Justificados pela fé, teremos a paz com Deus, né? E através de Cristo nós entramos e habitamos nessa graça. O Espírito Santo justifica, te leva na graça, por quê? Para que você na graça, você é a escola da graça, você aprende a graça que nos capacita e nos ensina de renunciar às coisas mundanas. Então, para que você vive com o laboratório de Deus, declara que você é saudável em crescimento espiritual e é preciso estar na graça de Deus, rejeitando as coisas mundanas, vivendo o crescimento, conhecendo as minhas fraquezas, conhecendo as minhas fragilidades, as minhas ignorâncias. Busca no Senhor Jesus a mudança e a transformação, para que o Espírito Santo possa lapidar cada vez mais, moldar cada vez mais a minha vida para viver saudavelmente, para a glória e honra do Senhor Jesus. O povo enganado, não é porque eles viveram para viver enganados, chegaram até Jesus, né? O Jesus que diz lá em Mateus 13, diz: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos em Teu nome, fizemos maravilhas em Teu nome. Mas que resposta, que laboratório é esse? Mas eu não te conheço. Mas eu não te conheço, Senhor. Amados, lá em Hebreus 4, verso 2, ele fala essa palavra. Diz que foi pregada as boas novas a eles como a nós. Mas a palavra daqueles que ouviram não foi misturada com a fé. A palavra ouvida não foi misturada com a fé. Por isso eles viveram emocionalmente. A semente caída no meio das pedras recebeu a mensagem com alegria. Muita gente recebe com alegria, mas há impedimento na sua vida. Há pedras na sua vida, falta de perdão na sua vida, falta de colaboração, falta de amor, falta de carinho, falta de compaixão, falta de tristeza pelo pecado cometido, porque a tristeza, segundo Deus, ela gera salvação em Cristo Jesus. Quanto à tristeza do mundo, ela gera morte. Não chegaram ao momento emocional de viver, não é remorso, mas o arrependimento verdadeiro pelo pecado. Hoje o pecado está sendo opinião teu, opinião meu, opinião dele. E só uma clica aqui, minimiza o pecado, já assumiu, parece que não tem mais ação. A ação do pecado é a morte no inferno, quanto não é perdoado. Então não adianta continuar vivendo só ações emocionalmente,
Só lógica, às vezes a lógica espiritual me convence. Não, eu tenho que viver o quebrantamento e o arrependimento. Eu preciso viver diariamente, pedir o perdão pelo sangue do Cordeiro para me purificar e lavar. E para que o Espírito Santo encha a minha vida como filho regenerado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus diz a Nicodemos: não te maravilhas por ter dito, é necessário nascer de novo, senão não vai ver o reino do céu. Enganados. Outro povo que vive a decadência, descansaram nas bênçãos passados, foram usados por Deus no passado, se colocaram à disposição do Espírito Santo no passado, viveram o amor de Deus, foi levantadas obras sobre as suas vidas no passado. Chega o momento, o cansaço, a pessoa sente cansaço e começa a justificar: é a carne contra o espírito contra a carne. A carne fraca mesmo, mas o espírito forte. E fica vivendo, mancando entre a justificativa da carne e a justificativa do espírito. E ele esquece que precisa ser guiado pelo espírito e não pela carne. Muitas vezes damos a justificativa, a gente cansa, somos humanos. Mas quanto você está cansado, busca o Senhor dos Senhores, e Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, aleluia. Ele que vai nos dar o alívio, Ele que vai dar o descanso verdadeiro, Ele vai nos conceder a paz que excede todo entendimento, para guardar vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o terceiro povo, o povo vencedor. Como é que viveram? Viveram contra toda a justificativa da carne e toda a lógica espiritual. Mas eles viveram sempre quebrantados, humildemente aos pés do Senhor Jesus. A Maria escolheu a melhor porção da sua vida. Ela foi para estar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus. E a Marta preocupada: ó Senhor, pede para ela me ajudar. Pede para ela me ajudar. Não é porque a Maria não quer ajudar, mas ela foi completamente empolgada com o amor de Cristo, com a presença dEle, com as palavras, né? Como o salmista diz: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Porque a única coisa que pode alimentar a minha alma, meu coração, a minha mente, a tua presença, a tua palavra, o poder de teu Espírito, me leva de glória para glória, para vivendo a ação e a obra de teu Espírito Santo na minha vida. E lá em Apocalipse 12, 11, a gente vai ver o segredo. Como é a pessoa, como o crente, o regenerado, vive a vitória contra o mundo, o pecado e o próprio Lúcifer, que é repreendido em nome de Jesus. A gente vê capítulo 12, verso 11. A Bíblia fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, é pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E o João veio perguntar ao anjo: quem são e de onde vieram? Diz que aqueles que vieram da tribulação e se lavaram pelo sangue do Cordeiro. Quantas vezes você pede ao sangue purificar a tua vida por dia? Se você pede durante 3.600 segundos por hora, durante 24 horas, é muito pouco para nós. Sabia? É muito pouco. Mas louvado seja o nome do Senhor, que derramou a rica graça e a rica misericórdia. Todo dia Ele derrama
uma nova graça, uma nova misericórdia, né? E o salmista fala ainda, não somente que derrama sobre nós, mas a graça e a misericórdia me seguirão todos os dias. Vê no original árabe que está me tocando, ó, eu estou aqui, eu estou aqui. A graça e a misericórdia toca a gente, ó, e eu estou aqui para toda necessidade, para que você vive a mudança e a transformação diária em Cristo. Nunca fica convicto que precisa se estacionar. Tá bom assim? Não. Não. Aqueles que foram escolhidos, Deus está trabalhando na vida deles, toda a sua igreja, para serem a semelhança de Cristo. Está trabalhando nisso. Quanto você não está diariamente em arrependimento, diariamente vive purificado pelo sangue, você está impedindo as mãos de Deus para lapidar e modelar a tua vida. E olha o João que ele fala na sua carta. Diz, irmãos, agora somos filhos de Deus e não sabemos o que seremos, mas temos a certeza, quanto Ele virá, seremos como Ele. O Espírito Santo não quer modelo menos, nível menos. Não impede o Espírito Santo de trabalhar na tua vida. Por isso Paulo falou, não tristeçais o Espírito Santo, que por ele foram selados para o dia da redenção. Então, amado, é mudança necessária. Você está crescendo, amadurecendo corretamente, né? Pela graça de Deus, e vive isso diariamente, o arrependimento diário pelo sangue. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, é pela palavra seus testemunhos. Entre 84 e 91, eu vivia permanente no Iraque. E as casas lá são casas todas grandes. Eu fazia serviço para a nossa embaixada e algumas empresas brasileiras como intérprete. E eles alugaram casa, é grande. Todas as casas são grandes lá no Iraque, em Bagdad. E a casa tem jardim. 2 vezes por ano veio o fiscal da prefeitura ver se o jardim da casa está ressecado, amarelado, você vai pagar a água e a despesa. Não sei o que fala. Lá não tem Pitumá, não tem despesa, taxa, mas muito alta. Mas se ele chega e vê o jardim está verde, você não paga nada. Tudo gratuito. Aí uma vez, precisei levar os líderes da igreja presbiteriana de Bagdad para o norte do Iraque. O norte é montanhoso. Todo o Iraque é plano, igual aqui. Mas na parte norte é tudo montanhoso, onde era o rei Ciro, né? Nós vamos ver algumas fotos aí, deve ser de lá. Pois. Então nós ficamos 10 dias, um tipo de treinamento de líderes. Depois voltamos a Bagdad. Quando chegamos em casa, meu Deus, porque lá na sombra é 48, 49, 50 graus calor. Você todo dia tem que abrir torneira, tem que regar, não é assim, tem que deixar a água 2 centímetros em cima do gramado. 10 dias fora, ficou tudo amarelado. Bate a mão, cai. Falei, Tereza, e agora? A minha esposa chama Tereza. Não sei, tem que correr, né? Perguntou, vizinhos, não veio ainda. Aí foi lá para abrir. A torneira lá do jardim parece torneira do bombeiro. Não é aquela de meia polegada. É do torneiro, aquela grande. Foi para abrir 10 dias. A água tem muito mineral, muito cálcio. Eu não consegui abrir aquilo lá. Foi chamando de encanador. Ah, não dá, tem que trocar a válvula da torneira. Um país em guerra. Onde vou achar a torneira para você? Falei, meu Deus, resolve isso aí. Resolve logo. Aí tentou, ele abriu o miolo dentro, parece pedra, parece um pedaço de metal. E agora?
tentou desmontar, montar, não sei. Disse que eu vou procurar na minha oficina. Ele achou alguma coisa, mas não é adequadamente. Ela, alguns milímetros maior, colocou, mas não abre, mas não sai água. A minha esposa saiu de dentro brava, nervosa, 2, 3 horas, o cara tentando tentar, não sai água. Ela veio, ela estava no Líbano e eu trouxe um azeite da nossa cidade lá, o azeite puro. Lá a máquina, a pedra roda e o azeite que desce, lá o parente nosso, ele enche o balde e começa a encher a cada garrafa, óleo puro. Saiu de dentro, eu, aquela hora, falei, mas o que ela quer fazer? Não pode, custa caro isso, não pode. Ela chegou, correu, falou para ele, põe azeite. Senhora, que é isso? Eu vou pôr em graxa, põe azeite. Brava. O cara ficou, tá bom, senhora. Tirou o miolo, põe azeite. Despejou, falei, calma, não é tanto assim. Aí põe azeite, colocou, fechou. Quanto abriu? Aleluia. Aleluia. Azeite fez jorrar tanta água. E eles o venceram. O diabo, o Lúcifer, a serpente, e todo o poder do inferno nunca prevalecerá diante do avanço da testemunha de cada membro do corpo do Cristo. Só precisamos de azeite. Quanto tempo que não me purifica pelo azeite? Quanto tempo não falo do amor de Deus aos meus queridos, aos meus parentes, aos meus amigos? Ninguém sabe a hora. Diz que numa hora ninguém pode esperar a volta do Cristo. Ah, mas são meus parentes e amigos, vai chegar a hora. Vai chegar a hora quando? Quando ainda a garganta está ferrujada. Como é que nós vamos vencer todo o poder do inferno? Como é que nós vamos vencer para viver o avanço? Como é que nós viver saudavelmente crescimento verdadeiro de Deus? O crente não é crente café com leite, meio assim. Não, assim tá bom para mim. Não é, você tem que viver conforme é bom para Deus. Não é para nós. Foi falado sobre Paulo. Olha, Paulo, há muito sofrimento em Jerusalém. Ele ouviu que estou falando dele. E aí ele levantou diante do Senhor e diz, e nada por precioso que eu tenho na minha vida, contando que cumpre com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que falo a respeito de você? Quanto Enoque foi trasladado, a Bíblia fala. O que os outros falam dele? Ele ouviu uma pessoa preciosa, gloriosa, que falou e testemunhou, o próprio Deus testemunhou, que o Enoque me agradou, trasladado para não ver a morte. Olha, para chegar um homem, um ser humano, a ser levado para não passar pelo sentimento da morte. A gente sabia que essa morte é nada somente o túnel para todo aquele que nasceu de Deus. Porque quando passará pela sombra da vale da morte, tu estás comigo, porque hoje você estará comigo. Onde? No paraíso. Não vai ficar no túnel. Você estará comigo no paraíso. Amém? Deu para entender? Então nós precisamos viver a vitória como? Pelo sangue do Cordeiro diariamente. Isso que falou, né? O Pedro, quando ele negou o Senhor, ele disse para ele, olha, eu orei por você para conservar a tua fé, mas quando volta, né? Firma teus irmãos. Isso que nós precisamos viver. Cuidar de nós, exortar um o outro, abençoar o outro, às vezes carregar o outro, para que todos nós estamos juntos, sempre permanente no crescimento que é na graça que é em Senhor. É para que um dia todos nós estaremos
na presença do Senhor, pela rica graça, pela sua morte, ressurreição na cruz. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra seus testemunhos, e não amaram as suas vidas até a morte. Isso que eu quero deixar para você, para que você pense melhor, acompanhado pelo Espírito Santo, para a tua vida. Amém? Vamos orar? Não precisa ninguém fazer apelo para você. O Espírito Santo está preocupado por você. Se a garganta está ferrujada, peça ao Espírito Santo. Se o coração não está vivendo completamente a entrega a Deus, peça ao Espírito Santo. Se a tua vida, a tua maneira de viver, a tua prática de viver não agrada muito a tua consciência, porque você tem esse vício ou outro, esse fracasso ou outro, se entrega a Cristo de todo o coração, porque Ele quer colocar a sua vida no molde chamado Cristo, para moldar a tua vida, porque a porta é estreita para o reino. Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Você ora conforme a sua necessidade. Meio minuto aí que o Espírito Santo, que nos levou ao seu laboratório, Ele sabe o resultado desse laboratório. Você também. Você fala, Senhor, o resultado do seu coração, da sua vida, do fracasso que você tem, Ele sabe disso. Qual é a mãe que não sabe a dificuldade dos seus filhos? E ela faça tudo para que os seus filhos cresçam e entendam as coisas. Deus é a mesma coisa. A mãe pode esquecer os seus filhos, mas o Pai, aleluia, Ele não esquece de cada um de nós. Quando alguém se machuca, fica para trás, atrapalhado, angustiado, o Cristo deixa o 99 ovelhas e vai correndo atrás da sua vida, onde está sendo presa, onde está sendo mancante na sua vida espiritual. Ele vai lá e vai retirá-la do problema, da angústia, da dificuldade, da tristeza que ela vive. E ela levanta. Ele não faz para chamar a atenção dela, não. Ele levanta e coloca ela no seu ombro. Ele coloca no seu ombro e começa a trabalhar na vida dela. Isso que o Espírito Santo faz em nós, faz na tua vida. Não perde essa chance da graça, até o dia que você fechar os teus olhos para estar com Cristo. Leva esse crescimento, leva a vitória verdadeira que há em Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo, quanto a gente vive vencendo pelo sangue diariamente, e vive testemunhando que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Amém? Ora no teu coração, busca a Deus, busca o Senhor, pede o perdão, pede a consagração, pede para ser levado à escola da graça, para ser ensinado, para viver a justiça, a piedade, e justo diante de Deus e os homens. Obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo, por tudo que é falado. Cuida de nós, Senhor. Eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs, no teu altar desta manhã. E tu sabes como fazer, Senhor, na vida de cada um. Tudo o que posso fazer, Senhor, me perdoe, me lava e me purifica pelo sangue do Cordeiro, como meus irmãos também. Lava-nos, purifica-nos e santifica-nos pelo teu sangue, Jesus. E derrama o azeite, Senhor, sobre nossas vidas,
sobre nossas gargantas, para testemunhar que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, que Tu és o Redentor da nossa vida. Abençoa a Tua igreja, amplia cada vez o seu território, guarda ela do mal, Senhor, e abençoa ricamente no nome de Jesus. Pastor, família, liderança, cada membro, cada pastor, cada visitante nesta manhã. Opera o Teu querer, o Teu reino na nossa vida. No nome de Jesus. Amém e amém.